E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar para garantir a liberdade de discurso, enfim, citando ali o Brasil. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? O regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual à da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado à censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não Mas o reconhecendo, senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchill diz, né? Naquele caso com Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos. E o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. E isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar. Né, eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né, se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua, e eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de Sim, discutir o sim. futuro, se também não poderia haver uma Brainstorming. preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clesão é uma família de pessoas inocentes. O Clesão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Agache, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar, não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo. Né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado. Mas quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente desejando esse resultado, está assumindo o risco disso. Na Venezuela não existe mais um governo legítimo, porque não existem eleições. O Nicolás Maduro, junto com Diosdado Cabello, comandam o cartel dos soles, que hoje em dia é um dos maiores cartéis do mundo. Tem a presença do Hezbollah, é abrigo seguro da Farc e da ELN. Como é que você vai combater esse tipo de coisa? Só com força bruta. Eu acho que nem é necessário tanta articulação. Né? A própria Lei Magnitsky dá conta de que aqueles que prestam algum tipo de apoio ao sancionado incorrem nas mesmas penas. Né? São as chamadas sanções secundárias, que no final das contas é o mesmo tipo de punição que o Alexandre de Moraes está recebendo. Então, todos esses que acompanham a conduta do violador de direitos humanos correm o risco de receber
as mesmas sanções. Eu ficaria surpreso se isso daí não ocorresse. Eu apenas ressalto que sanções da Lei Magnitsky são um assunto burocrático, né? Não é algo que se constrói da noite para o dia. Mas eu acredito sim que no acompanhamento desses votos, essas pessoas podem dar ensejo às novas sanções. E eu acho até que é provável, né, o governo Trump reagir de maneira a aumentar sanções, né? Seja da Lei Magnitsky, seja de cancelamento de visto, de outras pessoas identificadas como colaboradoras de Alexandre de Moraes nesse aparato persecutório. Deputado federal Eduardo Bolsonaro fala direto dos Estados Unidos e após o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro, que inclusive já saiu a pena de 27 anos, o presidente Donald Trump não gostou nada desse resultado e o Eduardo Bolsonaro aqui vai falar sobre uma possível intervenção militar que está assim sendo apurada pelo governo norte-americano frente ao governo ditatorial que estamos vivendo já no Brasil. Confira agora essa matéria na íntegra aqui, a entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu ali e falou para o repórter ali do Metrópolis toda a verdade que você não vai ver na mídia velha. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal para ver outras matérias como essa, pessoal. Confira aí o que há de mais novo sobre essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas uma vez ocorrendo a condenação, formalizados os votos, você percebe ali que claramente você pode interpretar isso daí como um apoio ao violador de direitos humanos, vide que o Moraes é o relator dessa matéria. Inclusive é um absurdo, né? O cara que falou que queria pegar o Eduardo Bolsonaro continua fazendo tudo relativo aos processos da família Bolsonaro. Mas enfim, então uma vez consumados esses votos, abre-se a oportunidade, né? Abre-se a possibilidade para que também agora sejam trabalhadas sanções contra essas pessoas. Contra Davi Alcolumbre, são discutidas sanções também aí? O que se conversa aqui no Congresso Nacional é que Hugo Mota estaria mais propenso a pautar um projeto de anistia, só que Davi Alcolumbre, no Senado Federal, disse que um projeto que contemple o ex-presidente Jair Bolsonaro não passa, que um projeto desse tipo sequer será votado no Senado Federal. Anistias são sobre fatos, né? Essa pessoalidade que o presidente Davi Alcolumbre coloca, isso daí então já deixa de ser anistia, passa a ser privilégio para um certo grupo de pessoas. Não há sentido, né? Fica difícil até de você conseguir redigir um texto falando que vai anistiar um determinado período de tempo, mas que retirará do gozo dessa anistia essa ou aquela pessoa. Isso é impossível de ser feito, né? Isso daí é bizarro, não deve ser feito. Eu até falei com alguns colegas deputados hoje para que sequer discutam algo nesse sentido. Assim como no passado rechacei ideias para que fosse privilegiado apenas Jair Bolsonaro, da mesma maneira, o contrário, né, também deve ocorrer. Ou seja, ou estamos todos no mesmo barco, ou não estamos em barco nenhum. Eu apenas ressalto que, até atingirmos o objetivo, vai ser claro e notório que os nossos inimigos vão querer vir com tentações ou com acordos para tentar nos dividir. Nós temos que nos manter resilientes e fortes. Assim como há 3 meses atrás ninguém imaginava que fosse ser sequer debatido uma anistia, e agora nós estamos a ponto de talvez votar um texto, eu peço aos meus colegas para seguirem firmes e fortes, resilientes, que nós chegaremos à decisão correta, justa, que é a anistia ampla, geral e irrestrita. Acho que o principal, né, que foi as questões levantadas pelo ministro Fux, rebatendo e desconstruindo por completo, né, a falsa narrativa criada pela PGR, isso se manteve intacto, né? A ministra Carmen Lúcia, ela repete a mesma ladainha retórica de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, falando que Bolsonaro comandava qualquer tipo de organização criminosa e, na verdade, não apresenta nada. O ministro Fux foi muito feliz no seu voto, inclusive técnico, tem que ser dito, porque ele falou: olha, tudo que o Moraes estava dizendo, falando que era organização criminosa e atos executórios de um golpe, não passaram de reuniões do presidente com seu ministro, inclusive com Bolsonaro descartando o possível uso, né, de um estado de defesa ou estado de sítio, que são mecanismos previstos na Constituição. O ministro Fux abriu o seu voto falando da incompetência do STF. Porque Lula e Temer, quando foram investigados e processados, o foram na primeira instância. Por que Bolsonaro está no STF? Porque está sendo dado a ele tratamento de presidente, mesmo ele sendo atualmente ex-presidente. Então, ainda que seja para cometer essa ilegalidade e dar tratamento de presidente a Bolsonaro, ao menos
uma decência, né, uma moral mínima, manda ele ser julgado pelo plenário, pelos 11 ministros, tal qual seria um presidente. Mas nem isso foi. Então ele está sendo julgado na primeira turma por um ex-advogado de Lula, o outro ex-ministro da Justiça de Lula, uma pessoa que é abertamente oponente de Bolsonaro, que é o ministro Alexandre de Moraes, o qual o presidente Bolsonaro chegou a assinar um processo de impeachment, o cara que disse que tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, segundo matérias do Glenn Greenwald, e até hoje continua julgando tudo relativo à nossa família. Então o ministro dos Fux deixou o rei nu, mostrou que tudo isso que está acontecendo está ferindo o devido processo legal, a ampla defesa. O STF mesmo já anulou processos em que os advogados tiveram pouco tempo para analisar 4 terabytes de arquivos. Os advogados de Bolsonaro tiveram esse mesmo período de tempo, sem dilação de prazo, que foi pedido pelo Dr. Vilardi, para analisar não 4 terabytes, mas 70 terabytes. Esse material todo, para ser visto, fotos, vídeos, ler textos, seriam necessários algumas décadas para fazê-lo. Então é claro que restou violada a ampla defesa, não existe devido processo legal, e o Fux expôs tudo isso. É por isso que eu creio, finalizando, Capelli, que no momento oportuno, por este ser um processo totalmente político, quando o vento político mudar, esse processo será anulado. Tal qual foi o de Lula, essa avaliação que o senhor faz. Sim, mas deixando bem claro, né, que o processo de Lula foi analisado por juízes técnicos, cerca de 17 juízes, e nenhum deles chegou perto de dar um voto igual ao de Fux, que passou mais de 12 horas desconstruindo aspectos jurídicos e também de mérito. O Fux chegou a ter que descer, né, lendo o relatório da PGR, ao fato de que, calma lá, então não houve um golpe porque um dos golpistas não pegou um táxi. Se ele tivesse encontrado um táxi, então teria ocorrido um golpe. Ou então que a derradeira reunião para traçar o plano de golpe teria se dado num salão de festas, num pilotis da Asa Norte, aberto ao público. Então é lógico que não existe o golpe e é lógico que o processo de Bolsonaro não se confunde com o de Lula. Porque o de Lula está lá o triplex lá no Guarujá, está lá o sítio em Atibaia, e isso daí não foi desconstruído. Quando foi anulado o processo de Lula, foi porque o ministro Fachin disse que ele foi processado no CEP errado. Não deveria tê-lo sido em Curitiba, mas sim em São Paulo ou em Brasília. Isso daí foi uma formalidade que encontraram para essa manobra jurídica. O que é diferente de dizer que o Lula deveria ser absolvido. Fux disse: Bolsonaro tem que ser absolvido por falta de provas, por incompetência do foro, pela violação do devido processo legal, da ampla defesa e vários outros dispositivos legais. E ele, advogado de Lula, pessoa tão próxima que foi indicado ao STF. Eu te digo, né, se o Alexandre de Moraes fosse ser julgado apenas por André Mendonça ou por Cássio Nunes, será que ele diria que isso daí é um processo justo? Eu acho que não. Então a gente está diante de um jogo de cartas marcadas. Eu acho que o Zanin vai pagar o pedágio da sua indicação. Se o Lula falar, abrindo aspas para ele e pedindo desculpa às mulheres da sala, se o Lula fala mulheres de grelo duro, não acontece nada. Se Bolsonaro fala, né, pintou o clima quando está conversando ali com algumas meninas da Venezuela, cai o mundo. Então são situações que, na verdade, você não pode comparar. O Lula é uma pessoa que se envolveu em lavagem de capitais, é uma pessoa que se envolveu em corrupção. Bolsonaro não é uma pessoa que se envolveu em golpe. E é justamente por isso que ele será condenado, porque quem o está julgando quer vê-lo fora do tabuleiro político e vai cumprir essa missão. Eu acredito que o minimamente justo seria esse processo ser levado para o plenário, né, para que fosse realmente dado a oportunidade aos 11 ministros, já que estão dando tratamento de presidente ao Bolsonaro, para fazê-lo. Ou melhor, o justo não seria nem o STF, seria descer para a primeira instância. E nada disso daí impede que, paralelamente, nem mesmo o Bolsonaro ou os advogados dele, mas que outras pessoas entrem em cortes internacionais, como eu já começo a receber notícias de pessoas que vão fazê-lo. Lembrando que é um requisito para entrar, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional ou qualquer outra corte, normalmente internacional, né, que você tenha esgotado as vias internas. Então, quando ocorre o chamado trânsito em julgado, quando você não tem mais para quem recorrer, aí sim você pode pegar esse caso e levar ele para esses tribunais internacionais. Primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, isso passa pela Comissão Interamericana, que faz essa análise de juridicidade para ver se leva à Corte, Tribunal Penal Internacional,
qualquer outro tribunal latino-americano, né, qualquer outro tratado internacional que o Brasil seja signatário ou que aceite a Convenção Universal dos Direitos Humanos, para que a gente possa fazer esse embate no exterior também. Eu acho que todas as vias, por mais às vezes que a gente entenda que vai entrar por ali e possa ser derrotado, mas entrar nesses locais para dar a oportunidade deles se manifestarem, para colocar o tema adiante. Não é possível, né, que com tantas ilegalidades a gente não consiga fazê-lo. Então, isso custa dinheiro, tá? Isso custa advogado, isso custa passagem aérea, hotel, alimentação, pesquisa, mas eu estou dedicado a fazer isso. O que eu posso garantir da minha parte, enquanto agente político que eu sou, é atender a audiências públicas internacionais, como está previsto, já tem convite para a audiência pública no Parlamento Europeu. Assim que eu tiver com tudo ok e seguro para ir, né, vou fazê-lo. E, além disso, eu vou dar um giro, pelo menos, pela Europa. Isso, eu tenho que me precaver, né? Eu não posso dar a chance para Alexandre de Moraes me prender. Isso é modus operandi dele. Tentou fazer isso, por exemplo, com Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha. E mesmo a Espanha sendo conduzida por um socialista, né, o Pedro Sánchez, a justiça espanhola agiu com técnica e impediu não só a prisão do Oswaldo Eustáquio, como negou a sua extradição ao Brasil. Caso semelhante também ocorreu com Alan dos Santos, que está até hoje sob asilo aqui nos Estados Unidos. Então, certificado que eu posso viajar em segurança, eu sim vou fazê-lo e seguir fazendo a denúncia de direitos humanos desse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes. Porque se o fato que será anistiado vai colocar para ir para casa as velhinhas e as pessoas simples do 8 de janeiro, por que que esses mesmos fatos, que seja a condenação de Bolsonaro, não vão alcançar, né, essa anistia não alcançará o benefício a Bolsonaro? Então, é algo sem pé nem cabeça, é o que eu estou falando. É até difícil de você conseguir explicar uma situação dessa, é muito esdrúxula, e eu acredito que a Câmara aprovando uma anistia ampla, geral e irrestrita, dificilmente o Davi Alcolumbre vai ter muita dificuldade para conseguir barrar esse projeto no Senado, devido a tamanha pressão popular que será imposta. E o Congresso Nacional funciona com pressão popular, vide os processos de impeachment. O discurso é mantido, que Jair Bolsonaro será o candidato em 2026, mesmo com a condenação de hoje. Sim, 2 anos antes da eleição, Lula estava preso e inelegível, né? A própria Suprema Corte já mostra que é uma corte política. Se nós conseguirmos mudar os ventos políticos, a gente vai ter uma chance de colocar Bolsonaro de volta à presidência, porque ele já é o presidente. Ele só não será presidente do Brasil ano que vem, caso, né, tirem ele do jogo através do tapetão. Então a gente ainda está nesse momento e eu vou continuar lutando até o último segundo para fazer justiça. Eleição sem Jair Bolsonaro, isso sim é que é um golpe. O senhor teme que a condenação de Bolsonaro fortaleça esse movimento de integrantes, dirigentes do Centrão? Eu acho que vai fortalecer, Capelli, uma instabilidade. Eu acho que vai fortalecer a chance de países democráticos como os Estados Unidos não reconhecer a eleição do Brasil. Porque, de certa maneira, você está impedindo a população de livremente exercer a sua escolha. E isso não pode ser definido como democracia, né? Então, a gente sabe o tabuleiro político como é que é. Eu, inclusive, citei anteriormente, em outra entrevista, o caso de São Paulo, que em São Paulo as pessoas de direita sempre acabavam votando no PSDB porque não tinha nada mais à direita, nada mais conservador, mas no primeiro momento que surgiu um nome como o de Jair Bolsonaro em 2018, ele deu uma lavada no Alckmin, que era concorrente dele, nessa eleição, provando que aquele estado, o estado de São Paulo, há décadas dominados pelo PSDB, que muita gente acreditava ser impossível combater aquela máquina, foi combatida e saiu-se vitorioso Jair Bolsonaro apenas com as suas opiniões. Então, eu sei como é que o jogo é jogado, mas eu creio que eleição sem Bolsonaro é golpe. Se esses candidatos quiserem ter o apoio de Bolsonaro, não vai ter que ter, né, um alinhamento de discurso, porque o eleitor vai ter dificuldade de comprar, né, um discurso diferente de Bolsonaro. Bolsonaro não pode concorrer por quê? Porque conversou com embaixadores, porque discursou num carro de som. É um sentimento meu, uma percepção minha, mas que eu carrego para onde eu vou, pode ter certeza. Pois é, realmente o Eduardo Bolsonaro deixou bastante claro ali para o Capelli, né, da revista Metrópolis, né, portal de notícia Metrópolis, e falou, né, abertamente que sim, existe a possibilidade de uma ação militar por parte dos Estados Unidos frente ao Brasil. É claro que isso não aconteceria num primeiro momento, né, porque tem toda uma razão diplomática
Assim como tem acontecido ali com a Venezuela. Já tem anos que Nicolás Maduro, vem desafiando os Estados Unidos e principalmente o governo de Donald Trump. E até agora, né, alguns sinais foram dados, mas nós temos, por exemplo, navios militares ali na costa do Caribe, circulando, inclusive já abateram um navio venezuelano, e isso também pode acontecer aqui no Brasil. Porém, eu acredito que antes de uma intervenção militar dos Estados Unidos, deve acontecer, isso com certeza, novas sanções do governo norte-americano, principalmente para aqueles ministros que votaram contrário a Jair Bolsonaro pela condenação de Jair Bolsonaro. Aí nós estamos falando da Carmen Lúcia, do Flávio Dino, do próprio Zanin, ex-advogado do Lula. E aí o Moraes, ele já teve o seu visto pausado ali, cancelado para os Estados Unidos, e também a Lei Magnífica. Agora, os outros ministros ainda não tiveram. Eles tiveram o visto cancelado, mas não tiveram a Lei Magnífica. Essa Lei Magnífica pode alcançá-los, e mais, pessoal, e mais. Pode alcançar também o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota e o próprio governo Lula. Isso mesmo. Mas será que o presidente de uma nação grande como os Estados Unidos pode proibir um chefe de outra nação como o Lula de entrar lá nos Estados Unidos? Sim, ele tem esse poder, sim. E aí, pessoal, tem outras sanções que podem vir. Por exemplo, o tarifaço de 50% pode ficar pior ainda. O que acontece é o seguinte, pessoal, não é simplesmente porque Donald Trump é amiguinho do Eduardo Bolsonaro ou simpatizante do Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. É uma questão comercial. Os Estados Unidos, através do governo de Donald Trump, têm interesse comercial aqui no Brasil, tem interesse político, mas tem interesse comercial. E aí, com esse governo do Lula, que é um governo que tende para a esquerda e não quer, claro, facilitar as coisas para os Estados Unidos, é lógico que o Donald Trump prefere o Bolsonaro na frente do Brasil e vai fazer de tudo para que isso aconteça. Inclusive, vale lembrar que lá atrás, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, né, com milhões de votos, quem era presidente nos Estados Unidos era Donald Trump. E aí corre-se alguns boatos ali em Brasília que ele havia sim interferido e facilitado para que Jair Bolsonaro conseguisse chegar às eleições em 2018, porque senão ele não conseguiria quebrar o sistema burocrático que existe em Brasília, né? Agora, uma coisa é certa, pessoal, uma coisa é certa. O Fux deixou bastante claro. Ele leu um artigo e colocou que o Brasil é o país que existe mais parcialidade do judiciário. E aí, pessoal, nós estamos falando de uma briga de cachorro grande, digamos assim, né? Então, o que acontece? Agora o Jair Bolsonaro ainda está preso ali na sua residência, com a tornozeleira, está ali aguardando alguma coisa. Os seus advogados estão preparando uma defesa, mas eles vão tentar levar, né, esse julgamento por causa dos embargos infligentes, que é o quê? São as objeções que o Fux colocou ali. Eles vão tentar levar para a Suprema, para o plenário ali, onde são os 11 que vão votar, né? Fazer um novo julgamento. Se isso acontecer, eu acho pouco provável, mas se isso acontecer, pessoal, ali também eu não acredito que vai ter grandes vantagens, né? Vamos ser bem sinceros aqui, pessoal. Nós queremos Bolsonaro em 2026, concorrendo nas urnas e ganhando e voltando a ser presidente, mas nós temos que ser realistas. Preste atenção, dos 11 ministros que compõem toda a corte do Supremo ali, nós temos 7 que foram indicados por Lula e Dilma. Temos o Moraes, que foi indicado pelo Temer, e os outros 2 foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Então, ou seja, tá meio desproporcional ali. Vai dar um 8-3, por exemplo, né? Então, ainda não seria essa solução. Na verdade, pessoal, para salvar agora a situação, é só mesmo anistia. Anistia ampla, geral e restrita. Essa anistia englobaria todo mundo. Os deputados, jornalistas que estão exilados, né? Por exemplo, Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Oswaldo Eustáquio, que está ali na Europa, a Carla Zambelli também, que está ali na Itália, e os presos, mais de 600 presos que estão ali do 8 de janeiro, e também o Jair Bolsonaro. E até mesmo, pasmem os senhores, os canais do YouTube, perfis do Instagram, perfis do X, o antigo Twitter,
que até hoje estão bloqueados desde lá 2022, né? Na época das eleições, vários youtubers de direita, várias influencers, né, que ajudavam ali o Jair Bolsonaro na divulgação das suas matérias, estão até hoje com esses perfis bloqueados. Então, ou seja, seria uma anistia ampla, geral e restrita. Acho também pouco provável, pessoal, isso passar. Sabe por que eu acho pouco provável? Porque a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão comprometidos com o consórcio comunista de Brasília. E aí o que acontece? O próprio Davi Alcolumbre já falou que se passar na Câmara dos Deputados a anistia, não vai passar no Senado. Ou seja, pessoal, para terminar esse vídeo aqui, eu vou falar algo, eu não sei se você vai concordar ou não. Mas como não é uma opinião minha, eu estou só replicando, então vale a pena a gente colocar aqui. O Olavo de Carvalho, filósofo, cientista político, professor Olavo de Carvalho, né? Talvez uma das maiores figuras do conservadorismo brasileiro. Ele falou o seguinte, poucos meses antes, né, de vir a falecer e nos deixar. Ele falou o seguinte: para resolver o problema no Brasil, para realmente ter uma mudança, uma limpeza, uma faxina geral, não adianta mudar de governo. Não adianta voltar com a direita, não adianta tirar o Lula, não adianta fechar o STF, não adianta nada disso. Para resolver o problema do Brasil, palavras de um cientista político, de um filósofo, de um professor conservador. Ele falou assim, a única solução para o Brasil seria uma intervenção militar dos Estados Unidos. Essas são palavras de Olavo Carvalho, fecha aspas. Tá bom? Então estou deixando aqui o recado que ele deixou. Se você jogar no Google aí, você vai ver. Não sou eu que estou falando, para depois não falar aí que eu estou querendo intervenção dos Estados Unidos. Estamos aqui passando as informações, né? Aqui o nosso trabalho aqui é divulgar a verdade. E pensando nisso, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, porque se aqui nós estamos prezando pela liberdade e pela verdade, você deveria se inscrever aqui para ficar bem informado. Ou você vai esperar chegar 8h30 da noite para poder ouvir aquelas baboseiras ali da Rede Globo, do Jornal Nacional, onde eles tendem para um lado, eles são como o nosso sistema judiciário, eles são parciais, né? Se você quer ficar bem informado e com a verdade, se inscreva aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, totalmente gratuito, não paga nada, mas você vai ficar muito bem informado e vai fortalecer esse canal que é conservador, que é de direita, que é cristão e que preza pela verdade, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo, pessoal, e tamo junto.